Parashat Toldot, começa a Parashat Eilu Toldot Yitzhak ben Avraham. Essas são as gerações, os descendentes de Yitzhak ben Avraham. Avraham olidet Yitzhak, que de Avraham nasceu Yitzhak. A gente na segunda Parashat do Sefer Bereshit, a gente tem um início muito parecido. Eilu Toldot Noach, Noach Ish Tzadik. O Chazal deram nome às Parashiot. A primeira Parashá que apareceu, esse começo também, Eilu Toldot. Normalmente o nome da Parashá é com uma das palavras que do início da Parashá. Primeiro Passuco, segundo Passuco, mas sempre do início. Eilu Toldot Noach. Também está escrito Toldot Noach, mas o nome da Parashá foi o quê? Noach. Aqui Eilu Toldot Yitzhak, o nome da Parashá foi Toldot. Por que Chazal não chamaram a Parashá Noach de Toldot e a Parashá aqui de Yitzhak? Pergunta interessante, essa pergunta eu escutei do Rav Matityahu Katz, faz 7 anos, foi no brito do meu filho que caiu na Parashat Toldot. Ele tem 7 anos, por isso que eu lembro que foi 7 anos atrás. Ele perguntou essa pergunta, eu não me lembro da resposta dele, mas eu acho que a resposta que tem que ser dada aqui é o seguinte: Eilu Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Haya B'Dorotav. Lá na Parashat de Noach começa a Torá falando que o quê? Que Ish Tzadik Tamim Haya B'Dorotav, fala o Rashi, primeiro Rashi da Parashat, Noach, ele fala que Ish Tzadik, essas são as verdadeiras gerações do homem. Que ele era Tzadik, são Masim Tovim. Não os filhos biológicos que ele deixa no mundo. A verdadeira geração, as descendências do homem, foram os atos de bondade que ele fez, a mitzvah que ele cumpriu. E aqui a gente está falando realmente das gerações biológicas de Yitzhak. Que o que deu a luz depois para aqueles gêmeos, que ela era estéril, não engravidava, eles rezaram, depois nasceram os filhos. Então aqui a gente chama isso de Toldot. Agora realmente que aqui Noach, que isso aqui era o homem, Ben Adam. O Ben Adam é o que é o homem? O homem é a bondade que você faz, os atos de bondade, Masim Tovim, a Torá que você estudou. Que o propósito da vida não é o mundo físico. É claro que é importante também deixar filhos aqui, inclusive eles dão méritos para os pais, não tem dúvida. Mas não é o principal. Uma pessoa que não tem filhos, então, que não está nas nossas mãos. Uma pessoa que não pode ter filhos, então acabou? Então os verdadeiros gerações, descendências da pessoa, que é o homem Noach, que a Torá chamou, os Chazal chamaram isso de Noach, são os atos de bondade das mitzvot. Uma coisa interessante também tem a ver, a gente vai chegar também nesse ponto de novo, que talvez é o ponto principal da Parashá. Difícil falar isso, que é o ponto principal, mas é um dos temas centrais da Parashá, são as brachot, que Rivka escuta que Yitzhak está mandando Esav ir caçar, traz para mim comida que eu vou te dar as brachot. E Rivka entendeu que as brachot tem que ser para Yaakov, e ela pede então para Yaakov, vai e pega 2 gdeim, vai atrás para mim 2 carneiros que eu vou fazer comida para o teu pai, e você vai entrar e você vai pegar as brachot, porque as brachot é para você. E Yaakov faz então com muita dificuldade, está escrito no Midrash que ele foi de cabeça baixa, com muito sofrimento no coração para fazer isso, que ele sabia a reação de Esav, que ia ser um sofrimento muito grande para o irmão. Mas ele entendeu que era por Ruach HaKodesh que a mãe estava mandando ele fazer, que a brachot era dele. Então ele vai com cabeça baixa, com sofrimento, mas ele faz. E realmente você vê no diálogo que está tendo com o pai, quando ele chega depois, ele pergunta como é que foi tão rápido, e ele começa a falar que o quê? Ele começa a falar que Deus me ajudou no meio do caminho, e ele começa a desconfiar que não é o Yaakov aqui, que é o Esav. Ele pergunta, quem é você, meu filho? E Yaakov fala, eu sou seu filho Bechol, seu primogênito, Esav. Ele está desconfiado, ele pede para ele chegar mais próximo, ele tenta mexer nele, e a mãe tinha posto o pelo do animal para parecer que era peludo, que o Esav era peludo. Então ele veio e depois ele fala que Yakol kol Yaakov, Yadayim de Esav, que a voz é a voz de Yaakov, e as mãos são as mãos de Esav, e ele dá a brachá para Yaakov, achando que era Esav. Depois ele reconheceu e realmente depois que Esav veio, ficou nervoso, furioso, gritou, chorou, e mesmo assim depois ele concordou, ele entendeu que as brachot realmente tinham que ser para Yaakov. Mas a pergunta, o Beit Halevi pergunta, tem um dos comentaristas do Beit Halevi de Brisk, ele pergunta uma pergunta muito interessante. Yakol kol Yaakov, a voz é a voz de Yaakov, e as mãos são as mãos de Esav, mas ele está em dúvida. Então não dá brachá. Aí existe uma regra em brachot, que safek brachot, se uma pessoa tem dúvida, você não faz brachá, ela é aquela. Então você está em dúvida aqui, então não dá brachá. Pergunta o Beit Halevi, então por que ele deu a brachá? O Beit Halevi fala uma explicação brilhante, é um hidush, é uma novidade muito grande,
Mas o Beit Halevi fala uma seguinte reduz, que a Mevussas é baseado no Rambam. O Rambam pergunta, Yaakov, quando está conversando com a mãe está falando, você vai entrar e você vai pegar as brachot, aí ele fala, o Yaakov para a mãe, mas o meu irmão Esav, ele é um homem peludo, ele tem muito pelo. Eu sou um homem sem pelo. Se o papai vai mexer, ele vai perceber logo que não é o Esav. Por que ele não ficou com medo? Pergunta o Rambam da voz. E a voz? Ele não vai reconhecer. Ele era cego, tudo bem, mas ele podia reconhecer a voz. Que é a voz de quem? Que a voz não é a voz de Esav, é a voz de Yaakov. Por que ele não ficou com medo? Então fala o Rambam que o Yaakov ele sabia imitar a voz de Esav. Então na voz ele não tinha medo. A voz eu vou conseguir me ajeitar com a voz, que eu vou imitar a voz de Esav. Agora o pelo, como é que vai ser? Não fica preocupado. Ela bota então o pelo do animal nas mãos dele e no pescoço. Continua o Beit Halevi, então ele fala o seguinte, então na verdade o Esav tinha medo, tinha receio que o Yaakov ia querer pegar as brachot dele. Então ele combinou com o pai, eu vou dar sinal para você. Eu vou falar com a voz do Yaakov e vou falar também da maneira de falar. Nome de Hashem. Eu vou falar também o que com Lashon Tahanunim, de leve, macio. Por quê? Porque se o Yaakov quer me pegar, ele vai imitar minha voz. E vai falar da maneira que eu falo. Então, eu vou falar o que ele deu os sinais para o pai para não ter erro. Então, por isso que quando fala o Israel, isso foi o chato. Quando Isaac falou que a Kol Yaakov e a Daim da Esav, não que ele tinha dúvida. A Kol Yaakov, esses são os sinais. É a voz do Yaakov, foi o que a gente combinou. Mas ele como sabia que tem que falar com Yaakov? Yaakov como sabia que ele tem que falar com Yaakov? Está escrito no Unclus que veio Yaakov be-mirmat, está escrito na Torá. Unclus metargem be-chokhmah. O Yaakov era tão racham que ele entendeu que o Esav estava com medo, ia fazer essa combina com o pai, então ele trocou. Ele falou com o Yaakov. Mas tem uma pergunta sobre esse chat. Tem uma pergunta atzumá, tem uma grande custiá. Que o que? Quando o Esav chegou, como é que ele falou? Kumavi. Levanta aí. Levanta, pai. Levanta, velho. Ele falou com quem? Com o Esav. Se ele tinha combinado que ia falar com o Yaakov, então ele tinha que falar mansinho. Por favor, meu pai, posso te ajudar? Levanta, vou te ajudar. Deus me ajudou. Ele não falou nada disso. Então cadê o puxado do Beit Halevi? Pergunta a Tzumá. Como é que o Beit Halevi fala um puxado desse? Você vê que na continuação o Esav falou grosso, como ele sabia falar. Se ele tivesse combinado, tinha que falar com o Yaakov. Cadê que ele combinou? A verdade é o seguinte, eu quis responder isso. Até aqui foi o Beit Halevi. Agora a minha resposta. Esav, na verdade, tinha combinado. Só que quando uma pessoa está acostumado de uma maneira, está tão entranhado nele, que nem fazer teatro ele conseguiu. Que na hora H, de tentar falar fino, falar mais macio, que ele era tão grosso, não conseguiu mais. As midot da pessoa, quando a pessoa começa a se acostumar no mau caminho, é difícil de sair. É difícil de tirar de si esses caminhos. Só um minutinho, a gente vai responder as perguntas. É difícil sair disso. Ou seja, então aqui a gente dá para aprender um conceito na vida. A gente já chegou aqui já mais velho, mas não tem essa de chegou velho, então não dá para mudar. É muito difícil de mudar. Mudar a midot, mudar mais qualidades da pessoa é muito difícil. Mas é possível, tem que trabalhar nisso, não vem de graça. Agora, quando começar, tem que começar hoje. Porque quanto mais cedo começar a trabalhar, mais fácil. Quanto mais tempo vai ficando, mais difícil fica. Você vê que o Esav já não tinha nem condições, nem quando ele tentar, já não conseguiu. Então ele já falou da maneira que ele estava acostumado. As mais qualidades tem que trabalhar. A gente está passando por momentos difíceis do povo de Israel. Estamos numa situação de guerra no sul. São meia hora, 40 minutos daqui. O pessoal lá não está nem dormindo. A gente, às vezes, nem sei. A gente tem que trabalhar nisso também. Está escrito que o Olam Omed, porque a avó atrás, que é o Olam Omed, o mundo é mantido, ele está de pé, são os pilares do mundo sobre 3 coisas. Torá, Avodá, o Gemilut Hassadim. Torá, estudo da Torá, isso mantém o mundo. Avodá, na época que o Beit HaMikdash, que o templo estava de pé, o templo existia, era os Korbanot, hoje em dia é Tefilá, rezar. A pessoa reza, ela está se aproximando de Deus, ela começa também a entender como é que funciona mais a Rahamim, a misericórdia de Deus. De vez em Avram Avinu, quando rezou por Sodom e Amorá, ele pediu a princípio 50, depois ele foi baixando. Por que não perguntou? Os comentaristas perguntam por que Avram Avinu não pediu já 10? Começa logo com 10. Por que você começou de 50? Porque cada tefilá dele se aproximou de Deus, ele entendeu até que ponto pode chegar a misericórdia de Deus. Ele começou, depois que ele rezou a primeira vez 50, ele entendeu, não, tem mais misericórdia, ele pediu 45. Depois ele pediu, estava mais próximo dele, entendeu, tem mais, tem 30, até ele chegar a 10 depois. Então a gente chega mais próximo. Nós estamos precisando de muita tefilot, sentir o próximo. A gente está aqui em Yerushalayim, não tem aqui nem Azaká, Baruch Hashem,
Mas aqui, a meia hora daqui, 40 minutos daqui, o pessoal está vivendo com pânico. Está com medo do que vai ser, o que vai acontecer de noite, onde é que vai dormir dentro do miklat, abrigo antiaéreo, onde é que eles vão dormir. Só para a gente entender um pouco, para entender essa parte das midot tovot que tem que trabalhar nisso. Sentir o próximo, uma historinha só para terminar. Uma história famosa que foi contada por um Rosh Hashiva que ele viajava para pedir dinheiro para manter as estivot, manter os bakurim. Então conta uma história que ele chegou, um Rosh Hashiva grande, chegou uma vez, estava na Inglaterra, no auge do inverno, um frio tremendo, chovendo, neve, e ele chega na casa de um dos ricos, dos Gvirim, bate na porta, abriu a empregada, e a empregada pergunta quem é o senhor e tal, perguntou, quer falar com o patrão, e a empregada vai avisar quem está na porta. Então o dono da casa fala para a empregada, volta para ele e fala para ele entrar. E a empregada chega, fala para ele entrar, ele fala, não, eu não, me desculpe, dá um recado, pede para ele sair. Aí o rico, ela volta, a empregada, ele tá lá fora, pediu para o senhor sair. Aí ele fala, não vou sair, tá frio lá fora, aqui tá quentinho, tem clareira, casaco, a gente vai tirar o casaco dele, vamos servir um copo de chá para ele, inclusive, vai esquentar ele, manda ele entrar. A empregada volta e ele fala que não, que ele me desculpa, mas eu quero que ele saia para fora, e fica nesse leve e traz, até que o Gvir bota o casaco dele de pele para esquentar, para sair até a porta. Quando ele sai até a porta, ele dá a mão pro rabino, ele conhecia já o rabino já de antes e tal, ele dá a porta, aí ele fala, Shalom Aleichem, agora entra comigo, não estou entendendo porque você está teimando, porque eu venho até você, aqui fora está frio, aqui dentro está quente, está gostoso. Aí ele falou, agora eu posso entrar. Aí ele perguntou, por que você fez isso? O rico pergunta para o Rav. O Rav diz, olha, é sabido que o faminto, o saveia, quem está satisfeito, não sente o faminto. Quem está com fome. Quem está satisfeito, o rico não sente o pobre. Eu queria que você sentisse um pouco o frio quando eu falar para você que os bahurim, os alunos, estão passando frio na shivá, que não tem aquecimento nos quartos, você vai entender um pouco o que é isso quando você sentir um pouquinho do frio. Porque o rico não sente o pobre. Então a gente está aqui numa boa, está todo mundo tranquilo, ninguém está preocupado com como é que a gente vai dormir de noite, mas tem gente aqui a meia hora daqui, 40 minutos, que está passando por dificuldades. Então a gente tem que trabalhar um pouco nesse filar. É uma das coisas que mantém o mundo, a gente se aproxima de Deus dessa forma, mas melhora a gente também como pessoa, que saiu um pouco de si, Deus do lado com Yaakov, ele foi com sofrimento para receber as brachot. Mesmo que era Bechormá, Birimá, que era Ruach HaKodesh, que era Tzivui Hashem, isso aqui. Mas ele foi porque ele sabia que o Esav ia sofrer, como a gente viu na continuação, que ele deu um berro, aquele sofrimento tremendo, terrível que ele passou. Pensar um pouco no próximo, sair um pouco de si, tentar ver, sentir o próximo um pouco. Shabbat Shalom. Inclusive, Saco Baruch.